Saiu uma nova pesquisa pela Prefeitura de São Paulo e Pablo Marçal disparou. E Guilherme Boulos está em queda livre. Agora você está vendo a nova pesquisa, Guilherme Boulos 35,7, Ricardo Nunes 23,4 e Pablo Marçal 12,6, seguido de Tabata Amaral, Kim Kataguiri e José Luiz da Atena. Mas o interessante está aqui, esse é um reflexo da primeira pesquisa do Atlas com essa segunda pesquisa que foi divulgada agora. Pode perceber que em roxinho aqui no canto nós temos o Guilherme Boulos, estava com 37,2, caiu para 35,7, uma queda de 1,5% nos pontos percentuais. Temos em cinza o Ricardo Nunes, que teve um avanço por conta do apoio do Bolsonaro, saiu de 20,5, foi para 23,4, um crescimento de 2,9. O Pablo Marçal está em verde, conforme você está vendo, ele sai de 10,4 para 12,6, um crescimento de 2,2% nos pontos percentuais. Tabata Amaral estava com 9,9, vai para 10,7, um crescimento de 0,8% nos pontos percentuais. Kim Kataguiri, ele sai de 7,9 e apresenta 6,9 nessa segunda pesquisa. Marina Helena, do Novo, estava com 3,5, caiu para 2 pontos percentuais. Altino, do PSTU, estava com 0,5% e voltou à estaca zero. Ainda na pesquisa Atlas, eventuais segundo turnos foram simulados aqui entre os principais. Olha só, o Boulos disputando com o Nunes, o Boulos ficaria com o segundo turno. Boulos com o Marçal, na pesquisa também está dando Boulos. Boulos com a Tabata também dá Boulos. Boulos com o Datena também dá Boulos, com a vantagem ainda maior para o Boulos. Com Nunes e Datena, daria Ricardo Nunes, 43-23. Boulos versus Tabata daria Boulos. Tabata versus Datena daria Tabata. O Pablo Marçal apresentou o segundo maior crescimento espontâneo nessa segunda pesquisa Atlas. O que mais cresceu, proporcionalmente falando, foi o Ricardo Nunes. Mas vamos avaliar o porquê. Ricardo Nunes está com a máquina pública municipal, a Prefeitura de São Paulo, na mão. Está com apoio do governo de estado através do Tarcísio. E recentemente também recebeu o apoio do Jair Messias Bolsonaro, que tem um peso muito grande. E mesmo assim, ele não decolou como se esperava. Por quê? Porque tem um fato novo. O Pablo Marçal vai tirar voto do Ricardo Nunes. O Pablo Marçal já está tirando o voto do Kim Kataguiri, da Marina Helena e também do Datena. O pré-candidato que mais cresceu pela Prefeitura de São Paulo, proporcionalmente falando, desde quando ele entrou até agora, foi o Pablo Marçal. Ele já está em terceiro na pesquisa espontânea e tudo leva a crer que vai dar Pablo Marçal no primeiro turno. No vídeo anterior que eu fiz do Pablo Marçal, havia dito que é muito provável um segundo turno, mas com base nesse crescimento que o Pablo Marçal apresentou nessa última pesquisa Atlas, vai se redefinindo toda a estrutura das candidaturas. Não acredito que o Pablo Marçal indo para segundo turno com Boulos daria Boulos, principalmente porque o Boulos está em queda livre. A Tabata Amaral está promovendo um protagonismo. Ela está tirando muito voto do Boulos. Pode ser que o Boulos nem vá para segundo turno numa eventual chapa de segundo turno. Mas eu vou dar uma comentada sobre os principais candidatos aqui para você entender a reflexão que eu vou trazer. Do momento que eu gravo esse vídeo para você, faz 17 dias que o Pablo Marçal oficializou a pré-candidatura dele. Todos os outros já estão pelo menos desde janeiro promovendo uma pré-campanha. Pablo Marçal é um fato novo, começou agora, disparou nas pesquisas e a gente consegue sentir a onda Pablo Marçal, sabe? É um povo muito engajado, muito ativo, comenta nos vídeos, compartilha e tá em todo canto, pode perceber. Todo vídeo que é citado o Pablo Marçal, que é citado os pré-candidatos, tem gente do Pablo Marçal comentando, tem pessoas dizendo que tá migrando, tá saindo da base Bolsonaro e vindo pro Pablo Marçal por não acreditar no Ricardo Nunes. Sabe o que que acontece? O Jair Bolsonaro está apoiando a candidatura do Ricardo Nunes por força do partido. O PL fez esse pedido pro Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não tá na espontaneidade apoiando a candidatura do Ricardo Nunes. Tem a ver com acordo partidário. Eu acho que o Jair Bolsonaro está apostando na pessoa errada para a Prefeitura de São Paulo. Acredito muito na onda Pablo Marçal. A gente está percebendo a alavancagem da campanha. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Todo mundo chamava ele de louco, de improvável, que não iria conseguir, que seria delírio de grandeza, ele pensar que conseguiria. E o que que aconteceu? Bolsonaro foi eleito, contra tudo e contra todos. Agora eu sinto esse mesmo efeito, essa mesma onda com Pablo Marçal. Então assim, Kim Kataguiri e José Luiz da Atena, é hora de refletir, é hora de deixar a vaidade de lado e pensar na possibilidade de apoiar a candidatura do Pablo Marçal. Quando a gente tem uma direita dividida desse jeito, Kim Kataguiri para um lado, Marina Helena do outro, José Luiz da Atena, embora eu não considere que o José Luiz
Luiz da Atena seja de fato um cara de direita, mas ele tem apreço pela direita, pelo que a gente tem percebido. E também Ricardo Nunes, seguindo a mesma trilha da direita, embora o Ricardo Nunes seja um cara de centrão. Aí o que acontece? Você tem uma direita completamente dividida. E por outro lado, você tem uma esquerda com Tabata e Boulos muito bem engajado. O que acontece? O Boulos está em queda, provavelmente se aproximando muito do dia 6 de outubro, e o Boulos não conseguir crescer, é provável que ele construa um apoio com a Tabata Amaral para encarar segundo turno. Agora, a gente precisa organizar a direita. Kim Kataguiri, principalmente, seria a hora de pensar na possibilidade de entrar como vice do Marçal. O Marçal já te convidou, a gente sabe disso. José Luiz da Atena tem um peso importante também, seria importante apoiar a candidatura. Só que aquele negócio, a vaidade também toma conta. O cara tá vendo que tá caindo nas pesquisas, mas ele não abre mão. Pablo Marçal tá crescendo exponencialmente e ele tá nadando a mar aberto, ele tá sozinho nessa. Ele tá sozinho no sentido de apoio. Você deve estar percebendo isso. Não tem vice estabelecido, aliás, o Kim também não tem vice, o da Atena também não tem vice, a Marina Helena não tem vice, o Ricardo Nunes agora construiu aliança com o Bolsonaro, então o Bolsonaro vai indicar um vice. O que eu considero um erro do Bolsonaro estar apoiando o Ricardo Nunes. A gente está percebendo o andar da carruagem. E o problema principal que eu falo do Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes é que imagine comigo se o Ricardo Nunes perder no primeiro turno. O Bolsonaro passa a perder prestígio por São Paulo. É isso que está em jogo aqui agora. E por outro lado, a gente está vendo a onda crescente do Pablo Marçal. Pô, Ricardo Nunes, com o apoio de todo mundo que está tendo, cresceu 2,9%. Pablo Marçal nadando a mar aberto, cresceu 2,2%. Isso que foi o último a entrar, o último a apresentar a pré-candidatura. Então, assim, só não enxerga quem não quer ver mesmo. Agora, vamos comentar aqui a candidatura do José Luiz da Atena. O José Luiz da Atena é um fantasma político, porque ele já foi um pré-candidato em várias vezes, tá? Ele já foi um pré-candidato ao Senado Federal, ele já foi pré-candidato ao governo de estado de São Paulo e agora à prefeitura, mas ele nunca se apresentou como um candidato mesmo. Pré-candidato é só o começo, e o da Atena não tem histórico de ter passado desse começo. Só que o problema do da Atena vir para essa disputa é que ele divide voto. Em vez de concentrar em uma pessoa, acaba dividindo, você entende? O mesmo ocorre com o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri tem boas propostas, eu reconheço isso. Eu queria muito que o Kim Kataguiri decolasse nas pesquisas, mas a gente está vendo que ele está encolhendo. Então, assim, é um momento preocupante para a candidatura do Kim. Ele precisa pensar o que ele vai fazer a respeito. Ou ele entra com o Pablo Marçal aceitando ser vice e deixando o ego de lado, ou ele arrisca de ir encolhendo cada vez mais daqui até o dia 6 de outubro. E repito, o problema é estar dividindo votos que a gente poderia estar concentrando numa figura principal da direita, que hoje está sendo representada pelo Pablo Marçal. Queria muito que você comentasse aqui abaixo, para saber se você concorda com essa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, ou se você discorda completamente. Você tem todo o direito de discordar, viu? Fique bem à vontade quanto a isso. O Kim Kataguiri, ele arrancou bem na pré-candidatura. O problema é que ele não sabia do fato novo, que é o Pablo Marçal, que entrou nessa campanha e de fato está trazendo um efeito avalanche. Dificilmente vai sobrar alguém de direita que tenha potencial para ir para o segundo turno que não seja o Pablo Marçal. O Ricardo Nunes tem uma candidatura que não para em pé. Ele está tendo um apoio muito grande agora e ele está ganhando notoriedade por isso, por estar à frente da prefeitura, governo de estado e Bolsonaro. O Ricardo Nunes está blindado com o maior apoio político, com a maior estrutura que se poderia ter. Ainda assim, ele não está decolando como se esperava. E o Guilherme Boulos? O Guilherme Boulos bateu no teto, pelo jeito, né? Agora começou a definhar, começou a cair. Na contramão do Boulos, a Tabata Amaral cresceu 0,8%. A campanha da Tabata Amaral, ela está sendo mais criativa do que a campanha do Boulos. O Boulos, bem ou mal, está batendo na mesma tecla que ele já tinha tentado na última majoritária que ele tentou por São Paulo, que ele foi para o segundo turno com o Bruno Covas. Na época, foi uma campanha bem sucedida para ele, mas agora o cenário é completamente diferente. A Marina Helena, infelizmente, ela está perdendo todo o protagonismo também que ela começou criando na campanha. Começou com uma posição boa para quem não era conhecido na capital paulistana, mas agora também está definhando, cai de 3,5% para 2%. Eu acho que o partido dela precisaria rever também essa questão de tocar com ela como cabeça de chapa, ou incorporar numa campanha que tenha mais corpo. E o Altino, né? O Altino do PSTU, que tinha 0,5% e agora caiu para 0%. Ou seja, hoje o peso do apoio do Altino do PSTU é o mesmo peso de apoio do cidadão comum. Dá até pra dizer que o apoio do Altino hoje vai do nada a lugar nenhum. Sabe o que eu acho engraçado, cara? Os comentaristas, a maioria deles já batendo no Pablo Marçal, dizendo, o cara não apresentou proposta. Ei, nenhum pré-candidato pode falar sobre proposta antes da convenção. A maioria nem vice tem. Como é que vai apresentar proposta? Dizendo, não, o Pablo Marçal não tem proposta nenhuma, é um cara completamente oco. Olha a maldade a que ponto que tá. O que acontece? As convenções partidárias vão do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Antes disso, qualquer pré-candidato que falar de proposta está incorrendo em crime eleitoral. E aí eu fico assustado de ver os comentaristas dizendo que não ouviu proposta ainda do Pablo Marçal. Mas é que não pode falar ainda. Tem a ver com crime eleitoral. Os comentaristas
comentaristas estimulam os pré-candidatos a errar de forma inicial. Que se o cara escuta um comentarista falando isso aí e não tem entendimento de campanha, o cara eventualmente pode querer falar de proposta, mas não pode legalmente falando. Nenhum pré-candidato, nenhum, tá? Boulos, Kim, Tabata, Datena, Marçal e Ricardo Nunes, nenhum deles podem nem pedir voto abertamente e nem propriamente falar de proposta. Aí você vê a maldade do jornalismo quando se refere a uma pessoa, porque o camarada que eu tô mencionando aqui, ele citou só o nome Pablo Marçal, como se só o Pablo Marçal não tivesse apresentado proposta. Primeiro, não pode. E segundo, nenhum pré-candidato apresentou proposta ainda. Porque não pode. Então a gente sente que a mídia tá escolhendo um lado e não é o lado do Pablo Marçal. Mas repito, acredito na onda de crescimento do Pablo Marçal, acredito que o Pablo Marçal tá furando bolha e tá havendo uma migração. O pessoal que é apoiador do Bolsonaro tá passando por conta própria a apoiar a candidatura do Pablo Marçal porque tá conhecendo a pessoa e tá se identificando com o perfil. É o que eu tenho visto e tudo leva a crer que essa fatura vai ser liquidada no primeiro turno. Acredito muito na possibilidade do Pablo Marçal levar a Prefeitura de São Paulo já no primeiro turno, num efeito João Dória. Não tô comparando os dois não, tá? O João Dória fez um bom legado em campanha, mas depois se prejudicou por conta própria. Eu tô comparando aqui efeitos de crescimento de campanha. O João Dória começou com 5% na primeira pesquisa que ele foi citado, levou no primeiro turno. O Pablo Marçal, na primeira pesquisa que foi citado, já apareceu com 10,4%. Agora cresceu mais 2,2%. Pode não parecer muito falando em porcentagem, mas pela esfera, pelo tamanho do município de São Paulo, é voto pra caramba. Então assim, o seu comentário aqui é muito bem-vindo. Eu sei que o Pablo Marçal tem um público muito engajado. Eu acredito na possibilidade de Pablo Marçal. Então eu queria saber a tua opinião. Rafael, eu apoio o Kim. Rafael, eu apoio o Datena. Eu apoio a Tabata. Eu apoio o Guilherme. Eu apoio a Marina. Ou eu apoio o Altino. Rafael, eu sou da família do Altino. Eu apoio ele. Pode comentar aqui também, tá, pessoal? E nos comentários, geralmente a gente vê um reflexo do que a galera tá percebendo. Olha, tem muitas águas para rolar até o próximo dia 8 de outubro. E é importante que a gente esteja atento, porque a Prefeitura de São Paulo é o terceiro maior PIB do Brasil, perdendo apenas para o governo federal e para o próprio estado de São Paulo. Portanto, tem muita coisa em jogo em São Paulo, viu? E repito, se der segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, nós vamos virar a mesa no segundo turno, porque a estrutura de apoio de direita que vai vir, ela também é monstruosa e faz toda a diferença. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, a sua inscrição é muito bem-vinda e a gente se vê no próximo vídeo.